Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar hoje para falar sobre esgrima, um esporte que envolve velocidade, precisão e estratégia. E para falar conosco sobre esgrima hoje, nós recebemos a Júlia Santos, que é atleta de esgrima da Seleção Brasileira e do Pinheiros. Tudo bem, Júlia? Seja Oi, bem-vinda. prazer. Obrigada, meu nome é Júlia de Carvalho Figueiredo dos Santos, faço esgrima desde 2022 e represento o Esporte Clube Pinheiros. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai querer saber os detalhes dessa sua trajetória. Quem está conosco também? O Heitor Chimbo, que é esgrimista e um dos fundadores do Instituto Touché. Heitor, muito obrigada pela presença com a gente hoje. Você está bem? Olá, tudo bem? É uma alegria enorme estar aqui com vocês e também representando o Instituto Touché. Também sou atleta do Esporte Clube Pinheiros e fundei o Instituto Touché junto com o Fernandes Cavazin, meu grande companheiro, adversário das pistas e meu grande companheiro aí também nas atividades. E completando a nossa mesa, quem está aqui conosco também é o Henrique Rochel, que é gestor do Mosquiteiros de Paraisópolis e diretor financeiro da Associação Brasileira de Esgrimistas. Henrique, muito obrigada por estar conosco hoje aqui também. Bom dia, Cássia. Obrigado aí pela oportunidade. Como você falou, meu nome é Henrique Rochel, eu sou diretor da Associação dos Grimistas e gestor do projeto Mosqueteiros e espero poder falar um pouco mais aí sobre o projeto hoje. Olha, a gente tem muita coisa para tratar hoje aqui, inclusive vários aspectos técnicos, porque os nossos convidados trouxeram vários dos instrumentos, vários dos acessórios, trouxeram as roupas que são usadas também aqui na esgrima. Então, para quem está nos acompanhando pelas imagens, tem essas imagens na tela. Agora, para você que não está acompanhando, já digo que tem aqui, por exemplo, várias armas da esgrima. E aí eu vou pedir para o Heitor explicar para a gente qual que é a diferença entre estas armas. Tem pelo menos 3 tipos, é isso? Exatamente. A esgrima é dividida em três armas: o florete, o sabre e a espada. Cada uma dessas armas possui suas especificidades, né? Então, o florete e o florete e a espada a gente só pode tocar com a ponta da arma, né? Então, só vale o ponto tocando com a ponta da arma. E no sabre eu posso tocar com a ponta ou com a lateral da lâmina. Bem, aí também elas se diferem em questões da área válida. No florete, a área válida é a região do tronco, né? Então, se eu tocar no braço ou na perna, é para o jogo, né? Mas não é computado ponto porque não foi na área válida. Na espada, a espada é mais fácil de entender, porque vale do pé até a cabeça. Qualquer parte do corpo vale, né? Então, é como pontuação da espada. E já o sabre, a pontuação é da cintura para cima, né? Então vale braço, cabeça, mas não vale a perna. Henrique, conta pra gente um pouco da história da esgrima, como surgiu esse esporte que é tão bacana, tão interessante e parece que está desde sempre, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, né? Isso. A história da esgrima ela remonta muito duelos, batalhas, né, por ser um esporte de combate, né, com espadas, etc, né. Então tem muito, né, a gente conhece, tem muito aquela imagem da França, dos mosqueteiros, né, da França, etc, né. Tinha muitos duelos antigamente, né, a gente até estava falando aqui como na França foi preciso até proibirem, né, os duelos, porque os melhores guerreiros, né, da época, eles estavam se matando em duelos, então teve que ter uma proibição, né, né, de lutas de espadas, e a esgrima ela tá nos Jogos Olímpicos, a esgrima como a gente conhece hoje, né, como um esporte, né, com regras, específicas, ela está nas Olimpíadas desde 1896, desde da primeira edição das Olimpíadas até hoje, né. Então a esgrima como a gente conhece, ela como esporte, com regras específicas, ela está nas Olimpíadas desde 1896. Agora eu quero saber da Júlia como ela se interessou pela esgrima e como ela começou a praticar. Para quem está apenas nos ouvindo, não está nos assistindo, a Júlia é muito jovem, você tem 13 anos, né, Júlia? Sim, Quando que você começou a praticar esgrima e como que foi isso? eu comecei a praticar na minha escola, Salesiano Santa Terezinha, e o coordenador de esportes veio com a proposta de novos esportes, que era bem diferente e eu queria testar para ver como que era. Aí uma dessas propostas era a esgrima. Aí eu comecei a praticar com o Fernando Escavazin, com o Instituto Touché,
que era as armas de plástico, que eu tive muito interesse, e aí eu fui fazendo, até que me promoveram a uma sala de esgrima, que era com um profissional mesmo, não era esgrima de plástico, era com armas. E aí eu fazia com o Guilherme Bittencourt, e aí eu pratiquei com ele, treinei com ele, até que teve uma oportunidade de eu entrar para o Círculo Militar, um clube bem legal assim. E aí depois eu fui pro Esporte Clube Pinheiros, meu clube atual, e agora eu faço esgrima lá desde sempre agora. Agora conta pra gente, Júlia, eu sei que você já é uma menina que sempre gostou de esportes, que você praticava outras modalidades, e a gente está falando aqui de um esporte no qual você está se destacando muito. Você é atleta da seleção brasileira, traz um orgulho enorme pra gente. O que que te prendeu na esgrima, que fez com que você se desenvolvesse? O que que você acha mais legal dessa modalidade? É, só pelo fato da esgrima ser um esporte bem diferente, assim, foi o que me chamou muita atenção, porque eu gostava de lutas, assim, eu fazia judô, eu gostava bastante de artes marciais, e aí eu vi esgrima como um esporte bem legal, assim, diferenciado, e aí eu quis praticar. Que bacana. Agora, Henrique, tem uma coisa que me chama a atenção. Quando a gente fala de esgrima e a gente fala para pessoas leigas, como eu, por exemplo, a gente imagina de cara um esporte muito elitizado, um esporte que pode estar distante da maioria das pessoas. E aí a gente fica sabendo que você é gestor do Mosqueteiros de Paraisópolis. Como que é levar essa modalidade para essa comunidade? Só fazendo uma introduçãozinha assim, eu sempre tive muito pra mim que a esgrima foi algo que, assim, foi muito importante pra minha vida, né. Eu, sendo um pouquinho exagerado, até salvou minha vida, né. Hum, Ela apareceu na minha vida num momento muito delicado ali, né, da perda de uma pessoa muito próxima, quando eu tinha 10 anos, e eu entrei ali na esgrima e foi muito importante, assim, o ambiente, as pessoas me acolhendo ali e um ambiente saudável, de mútuo respeito, isso foi muito importante para minha formação hoje olhando para trás, né. E quando eu tive quando eu entrei na Associação Brasileira de Esgrimistas, né, teve essa oportunidade de levar o esporte gratuitamente para outras pessoas em situação de vulnerabilidade, né. Então foi uma iniciativa de atletas, né, eh com o interesse da Associação de Moradores de Paraisópolis, isso foi uma oportunidade muito boa justamente para levar um esporte que é visto como elitizado para pessoas que geralmente não teriam essa oportunidade de participar gratuitamente, oferecendo aulas gratuitas, com materiais gratuitos, né. E então, assim, eu vi isso como uma oportunidade de levar para as outras pessoas o que foi trazido para mim, porque assim como a Júlia, eu também comecei no Clube Pinheiros. O Clube Pinheiros me deu a oportunidade, né, de começar a fazer esgrima também de forma gratuita, me oferecendo os materiais, e aquilo foi muito importante para mim, né. E eu sei, assim, todos os esportes têm seus benefícios, né, mas assim, esgrima eu acho que ela é muito incrível, né, no sentido que você tá combatendo ali o seu colega, mas só que por fora ali ele é o seu parceiro, né, o seu companheiro, né. Eu também, competi muitos anos com o Heitor por fora ali, né, a gente tinha uma amizade, é um né. adversário no esporte, está longe de ser um inimigo, obviamente. Exato. E acho que esse ensinamento é muito importante, né, de você saber separar, né, a parte do combate e a parte da amizade. Então isso eu acho um ensinamento muito valioso da esgrima. Que bacana. E Heitor, como que é a sua história com a esgrima? Como que você começou, foi se desenvolvendo na modalidade e depois chegou a essa posição de estar aí como um dos fundadores do Instituto Touché? A minha história com a esgrima, ela é bem longa, né? Eu comecei em 1992, né, no Esporte Clube Banespa, no clube que eu era sócio, né, lá atrás. Comecei por conta de uma cirurgia cardíaca, né? Eu operei o coração, não podia fazer nada e ficava vendo o meu irmão. Meu irmão que começou a esgrima porque ele viu num selo, gostou muito do, né? Falou, quero fazer isso. E aí, felizmente, tinha lá no Esporte Clube Banespa. E aí eu ficava vendo as aulas dele, não podia fazer nenhuma atividade, ficava vendo as aulas dele. Achei muito legal, muito divertido, tinha muita brincadeira, né, muita atividade lúdica. E aí me apaixonei pelo esporte. Assim que me liberaram, comecei a praticar. E aí fui pegando gosto, conheci
o mesmo treinador que foi da Júlia, né, o Guilherme Betancourt. Comecei a fazer aulas com ele também na Federação Paulista de Esgrima. Fui me desenvolvendo, peguei as equipes na categoria de base. Entrei na equipe adulta em 2002, né, e aí tive mais de 20 anos na equipe principal, representando o Brasil, conheci diferentes países, diferentes culturas, né, e agora estou num momento de transição de carreira. Nesse momento de transição de carreira, eu, junto com o Fernando Scavazin, que é atleta olímpico, né, foi meu grande adversário em pista, mas meu grande companheiro, né, das competições. Então a gente montou um instituto com o objetivo de massificar a esgrima, né, de devolver um pouquinho para o esporte, né, tanto que ele fez por nós, tanto que contribuiu na minha formação. A gente também tem os nossos projetos sociais. Hoje a gente atua em mais de 40 escolas. A gente atua em 4 locais de forma totalmente gratuita, né? A gente está em 2 escolas municipais, uma escola estadual, e também na Rio Branco para Surdos, também, que tem sido uma atividade muito legal. E a gente está tentando quebrar um pouco esse estigma que você falou da questão de ser um esporte elitizado, né? Então a gente está mostrando que é possível, sim, praticar esgrima. A gente atua também de forma adaptada, muitas vezes. Vocês podem ver aqui que a gente tem um florete e a máscara de plástico, né, que a gente viu que é o Conta pra ideal para gente fazer qual é essa o florete iniciação. destas armas que são aqui. O florete é esse Para quem aqui, está nos assistindo, é esse primeiro. que tem a proteção da mão um pouquinho menor, Aham. porque como a área válida no florete é só o tronco, então você não precisa proteger a mão, né? Aham. Na espada a gente já tem um copo, que a gente chama, né, a proteção da mão, um pouquinho maior, porque a mão é uma área válida, então você precisa proteger. E no sabre, vocês podem ver que tem Sabre é esse daqui, que Isso. parece de bronze, vai, sim. a gente vai nos Isso, observando. E aí ele tem uma proteção na mão, assim, que ele envolve a mão. Por quê? Porque você também precisa defender os golpes que vêm de lado, né? Então, a gente vê que tem uma diferença aí em cada arma. E aí a gente trouxe também aqui o florete e a máscara de plástico. Uhum. Por que o florete e a máscara de plástico, né? Primeiro, para fazer a iniciação, ele é mais leve, né? Então isso é muito bacana, ajuda muito. E também, imagina, vocês podem ver que tem todo um acessório aqui, né, Nossa, que a tem gente uns utiliza. cabos aqui. Precisa de cabo para isso? Conta pra gente o que impulso elétrico tem a ver com esgrima. Exatamente. A esgrima, então, antigamente, né, os juízes eles tinham que ver tudo no olho, né, para saber se tinha tocado ou não o adversário. Ah, Aí, com o tempo, a esgrima foi se modernizando, né, e a tecnologia foi introduzida no sentido de torná-la mais precisa, né? Então, a gente utiliza o sistema de corrente elétrica, né? Então, se vocês observarem, as lâminas, elas têm uma canaleta por onde passa um fio, né? E tem uma pontinha ali que funciona como se fosse uma tomada. Então, quando você toca o adversário, você pressiona essa pontinha e aí vai indicar, né, vai passar uma corrente aqui, vai chegar numa tomada, vai passar por esse fio de corpo que passa dentro da roupa aham. e é conectada até um aparelho de esgrima que vai indicar se foi ponto válido ou não. Entendi. E aí, Isso. com isso, você não precisa do VAR da esgrima. Você tem aqui o impulso elétrico que funciona como uma espécie de sensor para avisar se de fato o oponente foi tocado pela arma ou não. Exatamente. Claro que cada arma tem a sua especificidade. No florete é o sistema fechado, a corrente está indo e vindo o tempo todo. Quando você aperta Aham. o botão, você abre essa corrente, acende a luz. Na espada são 2 fios que passam na canaleta, então o sistema está aberto. Quando você toca, né, aí você faz a corrente passar, então indica o ponto. O sabre, o que conduz a corrente é a própria lâmina, né? Aham. Então você não tem a necessidade de nenhum fio. Entendi. Além disso, então vocês podem ver que tem todo esse equipamento, né? Mas aí para você fazer a massificação, né, para divulgar, fica meio complicado você colocar todo esse equipamento. Então a gente trouxe o florete e a máscara de plástico, que além do peso, ela é muito mais rápida para você começar. Então você não vai perder. Se você imaginar uma aula de 1 hora, de 50 minutos, ela coloca 15 para colocar a roupa, mais 10 para tirar, então você perde um tempo muito grande. Então o florete e a máscara de plástico tem sido um acessório muito legal aí para fazer a popularização. Então, A gente usa, E é mais a gente usa barato. bastante, né, nas apresentações que a gente faz nas escolas municipais de Paraisópolis, etc. É muito importante e, assim, é muito divertido, né? Porque não machuca, Uhum. né? É um negócio que toca, não precisa... A gente pega um coletinho mais simples
E, assim, é bem divertido, assim, a gente teve experiências muito legais, assim, fazendo apresentação com a espada e a máscara de plástico. Estamos aqui na nossa mesa, na nossa bancada, cheios de todos os acessórios e equipamentos que são necessários para essa prática. Então, estamos aqui com as diferentes armas, o florete, o sabre, a espada, também as diferentes máscaras, também uma parte aqui da indumentária de quem pratica a esgrima, as roupas que são necessárias para a prática dessa modalidade. E o que eu quero saber agora, Júlia, é como é a rotina de treinos de uma atleta de esgrima. Como que é essa sua rotina? Bom, minha rotina começa assim na escola. Eu acordo, vou pra escola, depois eu volto. Meu treino é à tarde, então eu tenho um tempo ali pra descansar, fazer uma lição de casa. E aí eu me alimento um pré-treino antes. E aí eu vou pro treino, pro Esporte Clube Pinheiros. E tenho lá o meu treino com o meu técnico, que é o Bernardo. Eu tenho um treino individual com ele. E depois eu vou colocar a roupa, que é pra eu fazer combate com meus companheiros de treino, pessoas mais velhas, mais experientes que eu, para poder adquirir conhecimento e ter um treino bom. E é todos os dias esse treino? Todos os dias, de segunda a sexta. E como que funciona? Você tem o treino de esgrima em si, você tem outras atividades complementares em relação a exercício físico, musculação, algum outro tipo de exercício de resistência para complementar também? Para minha idade, eu tenho o preparo físico, que é de segunda, quarta e sexta, que é antes dos treinos. Eu faço individual lá o preparo físico antes de eu treinar a esgrima em si. Muito legal. Quero saber como que é para você ainda hoje, Heitor. Você estava falando que você está fazendo essa migração, né, de um atleta de esgrima, está atuando agora na transmissão desse conhecimento, inclusive através do Instituto Touché. Como que é a sua rotina de treinos e de exercícios físicos de esgrima e também de atividades complementares? Ah, bem, em primeiro lugar, é uma alegria enorme ver a Júlia, né? Ver a Júlia como Uhum. está se desenvolvendo. A Júlia começou com o Instituto Touché, começou com o florete e a máscara de plástico, né? E está se desenvolvendo. Parabéns, Júlia. Eu fico Obrigada. muito feliz em ver como você está se desenvolvendo, se dedicando, né? Então, a rotina do atleta, como a Júlia colocou, né, ela envolve muitos cuidados, principalmente com o corpo, né? Uhum. E aí envolve alimentação, envolve a preparação psicológica, né, o preparo físico, a parte técnica, né? Então, são diversos fatores que, quando chega lá no alto rendimento, é isso que vai fazer a diferença, né? São os detalhes aí que fazem a diferença. Bem, eu, por muitos anos, né, levei uma rotina também, treinava de segunda a segunda, né? E treinava em média 6 horas por dia, né? Então, foi uma rotina mesmo de atleta, mas tinha que conciliar também com os meus estudos, né, e o trabalho também. Então, é uma rotina assim, que demanda bastante disciplina, né, mas vale muito a pena. Agora eu já estou numa fase de transição, então eu também já estou com 42 anos, então a gente tem que adaptar o Uhum. treino à nossa realidade, né? Então, agora já treino numa intensidade um pouco menor, mas continuo também praticando. Inclusive, às vezes eu vou lá jogo com a Júlia lá no Esporte Clube Pinheiros, né? Então é uma Uhum. alegria enorme, né? A gente contribuiu para ela começar e aí continua também contribuindo nos jogos também, né? No dia a dia, sempre que eu posso dou alguma dica para a Júlia. Tá vindo uma geração muito boa, Que né? bom. A Júlia, né, também tem a Duda Nascimento, que é outra esgrimista excelente, a Sofia Calfá, tem outros atletas também de outros clubes que estão surgindo, né? E a E impressão minha ou tem muita mulher aparecendo, muitas atletas jovens surgindo aí na esgrima se destacando? é muito legal ver isso. As mulheres estão se destacando mesmo. Ah, a gente vê que a esgrima lá atrás eh, era praticada somente pelos homens, as mulheres só podiam fazer florete, né? Então a gente levou mais de um século para conseguir a igualdade na distribuição das medalhas entre as mulheres, né? Então a gente eh, só em 1996 a espada passou a ser praticada pelas mulheres nos Jogos Olímpicos, né? Uhum. Depois em 2004 que a gente teve o sabre feminino. Então, em termos de Jogos Olímpicos, né? Então, se a gente pensa, pô,
esgrima está presente desde 1896 e a gente só foi atingir a igualdade na distribuição das medalhas, né? Depois em 2004. Então a gente levou mais de um século aí para atingir. Felizmente estamos atingindo, as mulheres estão praticando. O Instituto tem políticas afirmativas, né? Nisso aí. Aham. A gente oferece cursos gratuitos para formação de professores, que como a gente quer massificar a modalidade, a gente tem que formar também os professores. Então, e a gente oferece o curso de forma gratuita para as mulheres, né? Muito Então, bom. Quero é, saber como que funciona também lá em Paraisópolis, Henrique, da sua rotina de treino. Você mantém uma rotina de treinos ainda? Na esgrima não, né, Ah, esgrima eu parei ali quando eu tinha 28 anos, né, uns 5 anos atrás, mas hoje eu mantenho outros, né, eu faço musculação, hoje eu tenho uhum. treinado boxe, e é curioso como o boxe, né, é parecido ali com a esgrima até em algumas coisas É ali. mesmo? É muito parecido, Ah, mas eu tenho que tomar cuidado para não lutar esgrima no boxe ali, porque são coisas diferentes, né. Então eu tô tendo que adaptar um pouco, né, um pouco a técnica, né. Mas assim, no Paraisópolis e no projeto, de fato, muitas mulheres se destacaram, né, tem a Mariana Mello, que ela começou no projeto, hoje ela já teve medalha em competições adultas, né, também já teve medalha em sul-americano, ela tá indo muito bem, hoje ela treina pelo paulistano. E também, né, acho que assim, essa parte da questão da mulher no esporte, a minha irmã foi ela é contemporânea ao Heitor, né, e ela é de fato, assim, ela enfrentou diversas dificuldades, diversos desafios que os homens costumavam como é o nome não dela? enfrentar. Thaís Rochel. Thaís Sochal. É. Então, assim, você tinha um presidente, teve uma época em que teve um presidente da Confederação Brasileira de Esgrimistas que simplesmente não dava atenção para o esporte feminino, né? Se o Heitor também quiser complementar alguma coisa quanto a isso, né, que é um pouco mais da época dele. E também a minha colega, né, na esgrima, a Maria Júlia Hercules, também ela é a diretora-presidente da Associação Brasileira de Esgrimistas e atleta olímpica, né, também teve que superar diversos desafios que não foram enfrentados por homem, mas assim, elas persistiram, então aí até hoje. Que bacana. Tem uma coisa que está me chamando a atenção, assim, de vocês falando, que a base está vindo muito forte, né? Atualmente a gente tem aí nomes muito promissores de pessoas muito jovens, adolescentes, muita criança praticando, procurando esses projetos. O que que a esgrima traz em termos de habilidade, de benefício, principalmente quando a gente fala de criança, Henrique? É, já falei um pouco, fora a parte física e psicológica, porque para ir para uma competição de esgrima, você e bem numa competição de esgrima, você tem que ter uma preparação psicológica, uma preparação física muito boa, né? E fora isso, o ambiente ali, né, de companheirismo das pessoas, por mais que seja um esporte individual, né, você vai viajar com sua equipe, você tem uma equipe de pessoas ali e você tem que conviver com essas pessoas. Então, acredito que essa parte de trabalho, por mais que seja um esporte individual, a parte do trabalho em equipe, né, dos treinos, né, a disciplina, isso fora, né, do esporte em si, né? E no esporte em si tem a questão do desenvolvimento físico, propriocepção, reflexo, então, assim, são inúmeros benefícios, né, que preparam uma pessoa, assim, para o futuro, né? Uhum. Então, para criança, eu acho um esporte fantástico, assim, né? Por isso que a gente está aí, né? Tanto eu quanto o Heitor, né? O pessoal do Instituto Touché buscando massificar a esgrima, porque a gente sabe quais são os benefícios que a esgrima leva para as crianças. O que que você percebe, Heitor, quando você observa aquela criança que está começando na modalidade e depois que ela já está praticando há algum tempo? O que que a esgrima traz para essas crianças? a esgrima, eu sou suspeito para falar porque a esgrima contribuiu demais para minha vida. Eu tenho uma paixão enorme pela modalidade, né? Mas é muito legal a esgrima, por quê? Porque além de todos os aspectos técnicos e físicos, né? Entra o lado psicológico, a leitura do adversário, né? Então, na esgrima, você tem que pensar e reagir muito rápido, você tem que montar uma estratégia, tem que fazer uma leitura do oponente e um autoconhecimento também, né? Então, é muito bacana porque a esgrima, ela te coloca a esgrima e o esporte como um todo, Uhum. né? Te coloca em situações que vão te preparar para a vida, né? Saber lidar com pressão, né? Trabalhar com objetivo, ter disciplina, né? Então,
São esses fatores aí que eles contribuem muito na formação do atleta, né? Então, o Instituto Touché trabalha muito com isso. A gente é muito preocupado com a formação das crianças. A gente tem mais de 40 escolas, né? E a gente trabalha além da parte técnica, a gente trabalha com valores olímpicos, toda aula, né? A gente trata dos valores olímpicos, e também a gente vai colocando a tática, vai preparando, colocando a criança em situações aí que vão deixar ela pronta para quando tiver que lidar aí muitas vezes não é só na vida adulta, né? Uma questão da frustração, né? Isso é tão importante hoje no momento, né? Nossa, Saber demais. lidar com isso, saber lidar com o sucesso também, né? Também é importante. E a esgrima, então, e o esporte como um todo contribui demais para isso, né? Então eu quero fazer o seguinte, quero terminar a nossa conversa aqui, que está ótimo, ouvindo a Júlia. Para quem está nos acompanhando, Júlia, alguém que está começando na esgrima, o que que você diria para essa pessoa que está encontrando aqueles desafios que são muito práticos de quando a gente está aprendendo a fazer uma coisa nova? Por que que é importante insistir? Por que que é bacana fazer esgrima? Porque você não pode desistir. A esgrima é um esporte que tem muita persistência, foco, e que mesmo você perdendo, você não pode desistir, porque você vai ter sempre. Uma vez você ganha, uma vez você perde, então nunca vai ser igual. Então você tem que persistir e continuar, porque uma hora vai dar certo. Maravilha. E essa medalha bonita que está aí perto de você, que medalha é essa? Essa daqui é do Levanta ela pra gente um Sul-Americano. pouquinho, para quem estiver assistindo a gente com imagens. Hã? Essa daqui é do Sul-Americano, que eu Aham. acabei de voltar de Quito, do Equador, que eu conquistei ela na final do Brasil contra a Eduarda Nascimento, uma ótima adversária, que eu treino com ela, uma grande amiga, e uma final que é de quem erra menos, porque como é um jogo bem forte, bem nível a nível, então essa medalha pra mim vale ouro. Pra gente também. Muito obrigada, Júlia. Obrigada. Parabéns, viu, pela sua trajetória que é aqui. A gente vai continuar te acompanhando. Essa é a Júlia Santos, que é atleta de esgrima da seleção brasileira, também do Clube Pinheiros. Quem também esteve conosco? O Heitor Chimbo, esgrimista, um dos fundadores do Instituto Touché. Heitor, muito obrigada pela presença com a gente hoje. Eu que agradeço, muito obrigado. E podem contar com a gente aí toda vez que precisar, né? Um abraço aí para todos os ouvintes. E agradecer demais também a presença aqui conosco do Henrique Rochel, que é gestor do Mosquiteiros de Paraisópolis e diretor financeiro da Associação Brasileira de Esgrimistas. Henrique, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que você realiza. Muito obrigado, é sempre um prazer aí poder falar do projeto e da esgrima. E o Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos sempre com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.